Marlos Menezes aqui e eu quero te falar hoje do motor de propulsão que vai fazer você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Deixa eu te falar, tem muita gente que chega até mim e fala que está fazendo as questões lá de matemática e elas não conseguem nem saber o que errou. Elas não conseguem identificar quais foram os erros dela. Mas por que isso acontece? Na verdade, eu quero falar para você o que significa erro. Você sabe o que significa erro? Qual é a sua noção de erro? Para você saber, para você chegar para mim e dizer que não consegue identificar o seu erro nas questões, quero te perguntar o que é um erro para você. Eu quero dizer o seguinte, que a gente, todos nós, a gente foi educado com uma noção de erro que é errada ou não é adequada para o que a gente faz. Como assim? Durante todo o ensino médio, aliás, antes disso, no ensino fundamental, eles sempre utilizaram os seus erros para te separar dos bons. Separar não só os seus, né? Mas os erros das pessoas, de uma maneira geral, os erros dos alunos, para separar quem é bom de quem é ruim. Então, as notas, durante toda a sua preparação, lá desde o ensino fundamental, você chegava lá, tinha um boletim, né? E você pegava a sua nota e a sua nota tinha que estar acima de uma determinada média. E se a sua média estivesse abaixo, você levava aquilo para os seus pais, e os seus pais, meu filho, você tem que estudar mais, meu filho. Ou seja, isso é uma noção errada do que seria o erro para você. Esse erro, ele não pode ser feito para te colocar para baixo, para te tornar uma pessoa inferior ou incapaz. Quem mais? A pessoa, o elemento responsável pela sua educação deveria ser exatamente esse erro. E é isso que as pessoas utilizam para separar os alunos. Então, na verdade, o primeiro ponto que você tem que se ligar é: você tem que utilizar tudo que você está, durante essa caminhada, tudo que te deixa mal ou te deixa bem, você tem que utilizar para que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. E uma dessas coisas é justamente o erro. Você tem que deixar de encarar o erro como um limitador, encarar aquele erro como uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer as coisas diferentes, fazer as coisas de uma maneira que você vai conseguir, que vai te levar a atingir 847 pontos em matemática no Enem. Essa é a principal diferença. Além de tudo isso, o erro ele é o responsável por te mostrar onde você está. Por que eu estou falando tudo isso sobre erro? Justamente porque, repetindo, pessoas chegam até mim e dizem: eu quero trabalhar por meio de questões. Estou fazendo um monte de questões aqui, mas eu simplesmente não sei o que eu estou errando. Ou seja, se a pessoa não conseguir ver isso, logicamente ela pode não estar evoluindo. Agora, olha só, durante uma boa fase da minha preparação, eu também andava assim. Eu também vim de um ensino tradicional, onde todo mundo dizia: olha só, você tem que tirar boas notas. Olha só o seu boletim, melhore suas notas aí, meu filho. Não vai ficar de recuperação. Então, sempre quando eu errava, esse erro ele me botava para baixo, ele me deixava muito mal. Eu não enxergava o erro como uma oportunidade. Então, durante a minha preparação, isso mesmo depois de eu estar na faculdade, eu queria acertar tudo. Eu não vi o erro como uma oportunidade. Isso durante no meu dia a dia de preparação lá para minhas provas ou para alguma avaliação que eu tinha que fazer, cada erro, aquilo ali tinha um impacto muito negativo na minha preparação, impacto muito negativo nos meus sentimentos. E eu acho que isso não deve acontecer com você. Depois que eu percebi que cada um daqueles erros me mostrava o caminho, cada um daqueles erros, ele tinha a primeira função de me mostrar onde eu estava. Isso é essencial. Para você que já segurou um mapa na mão, não basta você só saber onde você quer chegar. Você tem que saber onde você está. E o erro mostra exatamente isso para você. Agora, qual é a importância de saber isso para atingir 847 pontos em matemática no Enem? Qual a importância de você errar para você atingir 847 pontos em matemática no Enem? É exatamente a cada erro é uma oportunidade de você mudar o percurso. É a mesma coisa que eu falo das pessoas que têm febre. Imagine se você não tivesse febre. O fato de você ter um determinado componente ruim dentro do seu corpo e você não ter febre significa
que as suas células de defesa não estão lutando contra aquele mal. Então a febre, sim, ela tem o seu lado positivo. Porque se você não tivesse febre, provavelmente o teu mecanismo de defesa não estava te defendendo adequadamente. Da mesma forma é o erro. Se você está se preparando e você acha que vai chegar a atingir 847 pontos em matemática no Enem sem cometer nenhum erro, sinto te dizer, mas você está indo pelo caminho errado. Então, pense isso. Isso é de extrema relevância para você que quer atingir 847 pontos em matemática no Enem. Você precisa disso. Agora, olha só. Eu poderia dizer que existem dois tipos de erro. Mas, na verdade, eu posso dizer agora para você que para um mesmo erro, para um determinado erro, você pode ver aquele erro de duas formas diferentes. Você pode, primeiro, encarar aquele erro como uma pá de areia, ou você pode encarar esse erro como um motor de propulsão. Exatamente isso. Como assim pá de areia e como assim motor de propulsão? Pá de areia pelo seguinte: se você deixar que o impacto do fator negativo de ter errado um desafio, de ter perdido um desafio, né? Que diante de uma questão você tem um desafio e você quer vencer aquele desafio, ou seja, você quer acertar aquela questão. E você acredita que acertando aquela questão, você vai estar se aproximando dos 847 pontos de matemática no Enem. Se você deixar o impacto negativo daquele erro tomar conta de você e você não tirar proveito daquele erro, você está usando esse erro como uma pá de areia. Ou seja, você está enterrando o seu sonho. Você está enterrando os 847 pontos. Você não está indo em direção a ele. Agora, você pode utilizar esse erro como um motor de propulsão. Aí sim. O que é utilizar esse erro como um motor de propulsão? É você identificar que erro você cometeu e você encará-lo como uma oportunidade, da forma que eu disse. Daí o título desse vídeo, né? Utilize o motor de propulsão que vai fazer você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então, olha só, esse motor de propulsão são os erros que você comete durante essa sua jornada. Agora, escolha os melhores erros. Não é para sair errando adoidadamente por aí, ou errar de propósito. Os erros, eles vão ter que acontecer e você tem que tirar o melhor proveito deles se você quiser atingir 847 pontos de matemática no Enem. Esse é o objetivo, esse é o caminho. Se você se desviar desse caminho, vai ser bem complicado. Agora, olha só. O que te leva a errar uma determinada questão? O que te leva a errar? Isso eu estou falando durante a sua preparação. Pode ser infinitos fatores. Você pode errar uma questão porque você está com a unha encravada. E devido a isso, você perdeu uma determinada atenção ali, num detalhe da questão. Isso pode te fazer errar. Você pode errar uma questão porque você está com dor de cabeça. E aí você errar aquela questão. Agora, olha só. Você precisa saber o que te levou a cometer aquele erro. Não é o erro propriamente dito, mas o que te levou a cometer aquele erro. Porque, olha só, existem inúmeros fatores e provavelmente você se liga mais nos fatores técnicos. Você se liga mais nas ferramentas matemáticas. Tudo bem, interessante. Você está lá, por exemplo, e você está diante de uma questão de geometria plana. E você não sabe um determinado conceito. Aquilo ali vai provavelmente fazer errar aquela questão. Agora, olha só. Como isso pode ser utilizado a seu favor? Como você pode utilizar isso para atingir 847 pontos de matemática no Enem? Aí está o detalhe. Você tem que perceber que aquilo ali, esse erro que você cometeu, foi essencial para o seu próximo passo. Se você não tivesse cometido aquele erro, aquilo poderia passar despercebido. Imagine só, tem pessoas que fazem várias questões, chutam, acertam a resposta, e aí o fato de estarem acertando aquilo ali, elas simplesmente não veem, elas vão achar que aquilo ali é um acerto e não vão atrás dos erros. É o mesmo exemplo do que eu falei do corpo humano, né? Que você está lá com um problema dentro do seu corpo e você não tem as suas células de defesas preparadas para aquele problema, para resolver aquele problema. E seria interessante se elas tivessem. Então, isso é essencial para você atingir os 847 pontos. É você analisar exatamente o que fez com que você errasse aquela questão. Tá? Agora, qual o principal erro que eu vejo nas pessoas que dizem, né, que não sabem nem o que erram
nas questões. Vamos lá. Se você não sabe nem o que você está errando nas questões, é importante que você saiba o seguinte, que principalmente, por que isso está acontecendo? Se você está fazendo várias questões e você identifica que a maior parte das questões que você está errando não é por causa de dor de cabeça nem de unha cravada, e você está errando questões muitas vezes e você não faz nada a respeito, é importante que você faça a respeito algo para você atingir os 847 pontos de matemática. Mas provavelmente isso está acontecendo com você porque você está pegando questões no nível acima do que você está capaz, de que você é capaz de resolver hoje. Então você precisa entender o porquê exatamente isso está acontecendo. E tem gente que se prepara o tempo todo assim e não se percebe. Chega na hora da prova do Enem e elas estão cometendo o mesmo erro e acham que vão melhorar, tendo o mesmo tipo de comportamento ao longo de todo o ano. E elas chegam lá e não conseguem atingir os 847 pontos em matemática do Enem. Por quê? Justamente porque não percebeu essa questão do erro. O erro, ele tem que ser algo que te leve, tem que ser um motor de propulsão. Não é errar por errar. Não adianta pegar um monte de provas do Enem e sair fazendo aleatoriamente essas provas, achar que vai estar se aproximando dos 847. É a mesma coisa assim, ó. Eu chego e falo para você assim, olha só, eu vou te ensinar agora a trabalhar com madeira. E eu te explico tudo teoricamente e pego, olha, ó, isso aqui é a plana que você tem que passar na madeira para você atingir um determinado objetivo e tal. E eu quero então que você faça essa peça, uma peça extremamente complexa que você, naturalmente, por ser iniciante, nunca tem ter pego numa plana ou em algum instrumento que trabalha com madeira, você nunca pegou e você pegou uma peça extremamente complexa. E aí, beleza, aí você está lá e de repente, o que acontece? A plana quebra. Aí você vai lá para o instrutor, olha só, minha plana quebrou, dá para você me ajudar a consertar? O cara vai lá e te ajuda. Aí depois você vai lá e entra uma farpa no seu dedo. Aí você vai lá, pô, entrou uma farpa no meu dedo, por que aconteceu isso? E o cara, pô, vamos lá, vai ter que cuidar. Aí você perde tempo, cuida daquilo ali, melhora. Aí o cara fala, ó, você tem que usar luva. Aí você bota a luva, vai lá. Aí, pum, tira uma lasca errada da madeira, que não era para você ter tirado. Aí você vai lá, pô, tirou uma lasca da madeira. Aí você vai lá. Repare que cada um desses problemas, um problema é muito diferente do outro. Você tem que trabalhar em cada erro especificamente. A mesma coisa das pessoas que pegam questões no nível muito alto. Tem pessoas que não estão preparadas ainda para um determinado nível de questões do Enem. Então não é por aí que você tem que começar. Essa é a questão. É exatamente por isso que você, ao fazer isso, se preparar de uma maneira totalmente aleatória, você vai estar se afastando dos 847 pontos em matemática no Enem. Então, se você não sabe o que você tem que fazer, você precisa se concentrar em questões que estejam no seu nível. No seu nível, assim que você melhora. Mas aí você pode chegar e falar assim, ah, mas Marlos, eu faço questões mais fáceis. Eu faço questões fáceis, eu não faço questões difíceis. E mesmo assim, eu não estou vendo a minha evolução. Mesmo assim, eu não estou conseguindo progredir. Bom, o que é difícil para você? O que você chama de difícil, de repente, o seu parâmetro é que está errado. Porque o que é fácil para mim pode não ser difícil. Quer dizer, o que é fácil para mim pode ser difícil para você e vice-versa. É lógico, isso é óbvio. Só que você tem que ter a humildade de reconhecer isso. Talvez, mesmo você pegando questões que não estejam no Enem, mesmo você achando que está pegando questões mais fáceis, pode ser ainda que essas questões estejam no nível acima do que você é capaz de resolver hoje. Essa é a maior dificuldade. É isso que você tem que prestar atenção, principalmente hoje. Então, você precisa ajustar. Agora, quando eu falo isso assim, ó, ajustar, muita gente acha assim, ah, não, tem que pegar questões mais fáceis. E aí pega questões mais fáceis que não são contextualizadas. Todas as questões que você tem que fazer são questões contextualizadas. Isso aí é batido. Mas a questão não é essa. As questões têm que estar no seu nível. E esse é o maior problema. É o que você está enfrentando agora nesse momento. Aí você fala, ah, mas eu pego questões contextualizadas no meu nível e não estou avançando. E eu pergunto e peço que você responda sinceramente. Será que elas realmente estão no seu nível mesmo?
talvez você precise de questões mais simples. Eu pergunto assim para você, ó, você acha que a minha filha de 5 anos é capaz de fazer questões contextualizadas? Eu já perguntei isso aqui em vários vídeos. Talvez você chegue e esteja ouvindo isso pela primeira vez e diga, a sua filha de 5 anos, ela não consegue fazer questões contextualizadas. Ou você pensa assim, ah, não, sua filha deve ser uma superdotada, de repente, se for superdotada, ela consegue fazer questões contextualizadas. Eu digo, ela consegue fazer questões contextualizadas, sim, mas são questões contextualizadas no nível dela, no nível de uma criança de 5 anos. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que pegar questões contextualizadas para uma criança de 5 anos, no nível de criança de 5 anos. Não estou dizendo isso. Mas você pode pegar questões contextualizadas muito mais simples do que o nível do Enem. E trabalhando nelas. Você tem que alocar elas, essas questões, elas têm que estar num bloco, num determinado conjunto, que trabalhe só um determinado tipo de erro. Se você não sabe o erro que você está cometendo, isso é bem básico de você entender o seguinte. Se você pega uma questão complexa do Enem, ali vai ter uma quantidade de dados muito maior do que você é capaz de depurar no seu estado atual. Tem dados ali que a questão do Enem vai te trazer que você não vai precisar utilizar para resolver a questão. Então, você vai ter que separar, você vai ter que utilizar uma ferramenta matemática para resolver aquilo ali. E aí, essa série de ações, elas têm que ser ações que estejam engrenadas, sincronizadas, para que você consiga resolver essa questão. Uma série de questões, uma série de ações que você vai ter que fazer e sincronizadas. Talvez, no seu nível, você não consiga perceber onde foi o seu erro, justamente por isso. Pela quantidade de ações, pela quantidade de coisas que você tem que perceber. Então, repare que para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, você tem que começar no nível exato que você está. E para isso, você tem que saber em que nível você está. Como é que você vai saber qual é o seu nível? Que nível que você vai começar? Por isso que eu digo que a primeira coisa que você tem que fazer no meio da sua preparação, no início da sua preparação, é um simulado. E esse simulado vai doer? Sim, dependendo do seu nível vai doer. Porque ninguém quer fazer um simulado para acertar 10 questões, acertar 15 questões. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer sim, principalmente se você está no início. Ou seja, você tem que utilizar o erro como motor de propulsão se você quiser atingir 847 pontos em matemática no Enem. Fez o simulado, acertou 10 questões. Ótimo! Esse simulado foi excelente para saber onde você está e por onde você tem que começar. Perceba, a matemática, dentre todas essas matérias que caem no Enem, é a matéria que existe a maior interdependência entre os conteúdos. Para muita gente olha isso e acha, isso é muito ruim, porque para aprender coisas mais avançadas eu tenho que primeiro estudar conteúdos mais básicos. Mas isso, na verdade, também é uma benção. Porque, olha só, o fato de você estar estudando o primeiro conteúdo lá, o conteúdo mais simples que vai cair na prova do Enem, aquilo ali já naturalmente está te preparando para conteúdos mais complexos. Então, na matemática, cada conteúdo que você estuda ali, você está estudando vários conteúdos. Então, se você está acertando 15 questões, ótimo. Você tem que solidificar esses conteúdos mais simples. Começar com questões que estejam no seu nível. Nível mais simples, questões mais fáceis, questões até fora do Enem. É por aí que você tem que começar. Agora, lógico, se você estiver acertando 30 questões, 35 questões, aí já é outra situação. Você tem que pegar questões mais complexas. Cuidado, não são questões mais difíceis. São questões mais difíceis sim, mas questões que seguem o padrão do Enem. Não adianta pegar questões mais difíceis de outros vestibulares. Essa é a questão. Tá? Então, por onde você vai começar? Se você quiser atingir 847 pontos em matemática no Enem, você vai começar justamente pelo simulado. É por ali que você começa. Vai te dar o ponto de partida, vai dizer exatamente onde você está, vai dizer o que você deve fazer, né, a grosso modo, para você avançar, porque ali, olhando aquele simulado ali, você vai saber que parafuso você tem que apertar para conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Esse é o ponto de partida. Agora, o que você acha que vale mais? Vale mais errar ou vale mais perder tempo? Porque o que eu vejo com as pessoas aí, e na verdade não é as pessoas aí,
Na verdade, todo o sistema de ensino, todo, desde o lado do teu ensino fundamental, eles te prepararam para você não errar. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso te entulhando de informação, te colocando uma quantidade absurda de teoria, e você vai absorvendo aqueles conceitos, depois te coloca um monte de exercício de fixação. Esse exercício de fixação é para fixar o que você já viu na teoria, ou seja, é para você não errar aquele exercício de fixação. Eles te dão poucos exercícios resolvidos ali para você entender, toma o exercício de fixação, para depois sim, talvez, começar a te preparar para o vestibular. Então, na verdade, isso demanda um tempo absurdo. Você primeiro memorizar toda aquela teoria, ou entender tudo aquilo que aqueles conceitos, aquelas leis por trás, para aí sim você entrar nas questões. E isso, na verdade, faz com que você se afaste dos 847 pontos em matemática no Enem. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: para você perder menos tempo, erre logo no início. Mas esses erros, eles têm que estar também, tem que ser erros ordenados. Erros que façam que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem. Como é que você vai fazer isso? Você vai começar com questões que estejam no seu nível, e você acha que vai começar a acertar todas as questões só porque elas estão no seu nível? Não. Mas as questões que estão no seu nível, você vai errar a primeira, ou vai errar a primeira e a segunda, vai entender como se faz, vai trabalhar aquele erro fazendo um conjunto de questões. Aí sim, você vai estar caminhando em passos firmes para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Repare que isso é muito diferente de você pegar questões, provas inteiras do Enem e ir fazendo. Não é isso que eu estou propondo. Porque, de repente, uma prova inteira do Enem esteja fora do seu nível, do nível de capacidade que você está no momento. Então, não é por aí que você tem que começar. Mas você tem que começar por questões, sim. Questões contextualizadas. Quando eu falo, comece por um simulado, é para fazer um simulado. Um simulado. Não é para ficar vivendo de simulado, é óbvio. Porque isso aí vai ser a mesma coisa. Um monte de questões ali que estão acima do seu nível e você não vai evoluir. Então você faz um simulado para saber onde está, e aí sim começa a trabalhar nessas questões contextualizadas. Agora, olha só. Talvez você esteja pensando assim, mas esse cara está falando o seguinte, que eu tenho que errar para conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. E se eu não erro? E se eu sou uma pessoa que erro pouco? Eu vou atingir 847 pontos? Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, o errar faz parte do processo. Se você não está errando, significa que você está fazendo muitas questões que estão no seu nível. Muitas questões que já estão no seu nível. Está na hora, é a mesma coisa do cara que está na musculação. Se ele está conseguindo carregar a carga com facilidade, está na hora de aumentar um pouco essa carga. Para que aí sim ele estresse os músculos e comece a fazer. Então, aumente a carga para que você consiga errar mais. E aí você melhora o seu nível. Mas eu já estou acertando todas as questões de matemática no Enem. Então, esse vídeo não é para você. Eu estou falando com pessoas que querem atingir 847 pontos de matemática no Enem. Você já está acertando todas as questões de matemática, parabéns, você já está nesse nível. Então não é para você. Agora, se você está fazendo várias questões e você está acertando muitas questões, você está no nível errado. É a mesma coisa do pessoal que fica travado num determinado número de questões, né? Os caras falam, eu fico travado em 35 questões. Ou em 37 questões de matemática. Aí as pessoas vão fazendo simulado. Simulado, questões do Enem. Cara, para você passar desse nível, você precisa pegar e fazer questões mais difíceis. O seu simulado, o seu dia a dia, ele tem que ser recheado de questões mais difíceis. É a mesma coisa, você está pegando carga mais pesada para você começar a melhorar. E aí, fatalmente, você vai começar a ter mais erros. Até chegar a um ponto onde você vai começar a acertar mais e mais e mais e mais. Aí o que você faz? Aumenta mais o nível. Esse é o jogo. Esse é o jogo. O jogo é você saber qual é o nível que você está e utilizar os seus erros como motor de propulsão. Identifique os seus erros para você atingir. Agora, olha só, talvez você diga assim também, Marlos, eu sou uma pessoa que esquece com facilidade. E como é que eu
chegaria a atingir 847 pontos em matemática no Enem. Eu esqueço, eu vejo um conceito, eu faço uma questão, eu esqueço com facilidade, e aí eu acabo... será que eu vou conseguir atingir 847 pontos dessa maneira? Deixa eu te falar uma coisa. Você é uma pessoa que esquece com facilidade? Eu também. Eu também tinha essa dificuldade. Exatamente por isso que eu fui para a matemática. Porque eu via que na matemática, com poucos elementos, você consegue construir um determinado conceito, uma determinada ideia. Na matemática, você, por meio de raciocínio lógico, você chega a um determinado conceito. Dificilmente, talvez bem mais difícil, você conseguir isso com geografia ou com história. A matemática, ela tem essa interdependência. Agora, é lógico, se você tem uma maior dificuldade, o que você tem que fazer? Para memorizar ou para manter aquele pensamento? Aliás, todas as pessoas têm essa dificuldade. Vocês veem as pessoas que têm... para você ter uma facilidade muito grande para absorver uma quantidade muito grande de informações e reter, na verdade, elas estudam de uma maneira diferente. Elas, no passado, podem ter sido pessoas que tinham essa mesma dificuldade, só que elas trabalharam e treinaram para que hoje não tenham essa dificuldade. O que você faz? Logicamente que de tempos em tempos você vai ter que voltar para esse conceito. Como é que você faz isso? Por meio de questões que estejam no seu nível. Naturalmente o seu nível vai mudar. Talvez você fique ali pensando também assim, mas eu estou fazendo essas questões aqui facinhas, e estou errando, estou acertando, eu estou vendo que eu estou ficando no mesmo lugar. Deixa eu falar uma coisa para você que eu sempre falo. Não dá para saber, não dá para quantificar exatamente quanto está sendo a sua melhora. O simulado, ele te dá uma ideia disso, mas não é uma ideia real. Por quê? Vamos lá. Você pode se manter no mesmo nível, mesmo número de acertos numa prova de matemática durante um bom tempo. Só que você está mudando o tipo de erro que você está cometendo. Antigamente você errava aquilo ali porque você simplesmente não conseguia interpretar. Um exemplo. E agora você está errando em conta. É outro tipo de problema. É outro tipo de erro. Então, você precisa agora de um ajuste mais fino se você estiver errando em conta. Se você estiver errando em interpretação, por meio da interpretação, por meio de pegadinhas que você não viu, por conta de uma dificuldade de entender um determinado conceito, e aí você acaba errando a questão, ou entender um determinado conceito errado durante a questão. Então, você vai precisar, se for esse tipo de erro que você está cometendo, você vai precisar de um trabalho diferenciado. Como é que você faz isso? Aí você vai ter que pegar mais exercícios daquele conjunto de erros que você está cometendo para trabalhar em cima. Mas aí são tipos de erros diferentes. Então, olha só. O fato de você estar trabalhando e fazendo questões que estejam no seu nível, naturalmente você já está se aproximando dos 847 pontos em matemática no Enem. Só que talvez você não perceba isso. E você vai perceber isso ao longo do tempo, trabalhando mais, fazendo outros simulados, aí você vai ver que você está progredindo. Tem pessoas que ficam travadas em um determinado número de questões durante meses. E de uma hora para outra, elas começam a acertar muito mais questões, 35, 37 questões. Isso já aconteceu comigo durante um bom tempo. Me parecia que eu estava entendendo determinados conceitos, só que eu não conseguia aplicar nas questões. E de uma hora para outra, eu comecei a aplicar vários conceitos. Isso durante o meu pré-vestibular, durante o meu ano de preparação para o Instituto Militar de Engenharia, faculdade que eu passei. E o vestibular que eu fui aprovado. Só que isso aconteceu como? Isso, no meu caso, aconteceu porque naquele período do pré-vestibular, eu passei a pegar questões que estavam no meu nível. Comecei a fazer questões que estavam no meu nível. Algumas abaixo no meu nível, eu acertava, outras um pouquinho acima, eu errava, mas aí eu ia melhorando assim, por meio dessas questões que estavam no meu nível. É isso que eu digo para você fazer hoje. Se você quiser melhorar, se você quiser atingir 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Agora, olha só. Como é que você vai identificar os seus erros, então? Fica muito mais simples identificar os seus erros se você estiver pegando questões que estejam no seu nível. Se você estiver pegando questões no nível muito acima, os seus erros não vão ser motor de propulsão para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Como é que você faz para organizar esses erros? Presta atenção. Você tem que ter um caderno onde você anote esses erros, cada um desses erros.
E tem gente que tem o hábito de anotar tudo, mas não tem o hábito de voltar no que anotou, para ler o que anotou. Se a pessoa não tem o hábito de voltar para ler o que anotou, para que ela está anotando então? Tudo bem, tem o seu papel de ajudar a memorizar, mas você está deixando de lado uma importância muito grande também de rever aquilo que você anotou, para que você possa ter uma melhoria. Então, de tempos em tempos, você vai voltar nesse teu caderninho para rever esses erros, para trabalhar em cima desses erros. E aí, olha só que interessante. Você anotou lá, por exemplo, que você não matou. Isso considerando que você está pegando uma questão que esteja no seu nível. Uma questão que você seja capaz de resolver. Ou que você entenda tudo e por algum motivo você não consegue resolver. Questões mais simples, questões que, por exemplo, e existem questões que estão no seu nível. Você tem que encontrá-las, mas existem essas questões. Então, olha só. Você pega ali e você vai identificar um erro que você não consegue passar, não consegue resolver aquela questão devido a um problema, a um erro seu. Que é o quê? Por exemplo, uma determinada palavra ali que você entendeu errado e fez com que você errasse a questão. Então você anota aquela palavra ali, pô, errei nisso. E aí você percebe o seguinte, que aquela palavra fez com que você errasse várias questões. Ou faria que você errasse várias questões. Por isso que você está errando. Então, é mais um conceito. E você vai perceber que quando você voltar para olhar esse caderno, aí sim você vai ter uma noção maior da sua evolução. Porque você vai olhar, caraca, eu errava isso, eu não sabia isso. Você vai ver que ao longo do tempo, todos esses problemas que você tinha, eles vão se derretendo. E você vai avançando. Eles vão se derretendo. Esses erros é como se você tivesse uma massa de problemas assim, você derrete eles, eles ficam numa camada abaixo, se solidificam e formam mais um degrau para você pisar sobre eles e ir para o próximo nível. É assim que acontece. É isso que você tem que se ligar. É assim que você faz para utilizar esses erros a seu favor, para utilizar esses erros para melhorar. Tá? Agora, existem pessoas que simplesmente vão errando, errando e errando e não têm a menor noção do que estão errando, não utilizam aquele erro de jeito nenhum para melhorar, ou seja, não estão utilizando os erros como motor de propulsão para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Você tem que utilizar esses erros para melhorar. A melhor maneira de utilizar esses erros é anotar num caderno e olhar eles depois. Beleza. Agora, não é para pegar, ficar igual cego no tiroteio, né? Ah, vamos fazer essa questãozinha aqui. Um amigo teu te traz uma questão aleatória. Aí você pega e, caraca, não consegui fazer. Ou consegui fazer. Um amigo, quando eu estudava em grupo, tinha muito disso, né? Os amigos traziam uma série de questões, aí você fazia tudo, ou você tinha muita dificuldade. Enfim, aquelas questões, elas não estão no seu nível. Cuidado, não é fazer questões para fazer. Repare que cada questão que você fizer tem que ser estritamente calculada para o seu progresso. Estritamente calculada para que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Então, deixe de fazer questões aleatórias. Porque tem gente que acha assim, eu estou fazendo, sei lá, 1000 questões por dia. Nem dá para fazer isso, né? Estou fazendo, sei lá, 30 questões por dia. E aí chega e vê assim, 30 questões por dia, tudo bem. Mas quando vai ver, a pessoa está no mesmo nível já há muito tempo. O mesmo nível, maneira de dizer, né? Mas acertando o mesmo número de questões simuladas já há 3 meses. Por que isso está acontecendo? Porque aquelas questões que ela está fazendo não estão organizadas a ponto de fazerem com que elas andem rumo a atingirem 847 pontos em matemática do Enem. Isso é, sim, importante, tá? E como é que eu posso melhorar cada um desses erros que eu escrevi nesse caderninho? Talvez você me pergunte. Então, olha só. Isso já facilita bastante se você estiver fazendo questões do seu nível. Mas naquele caderninho ali, aí depende de cada erro que você está cometendo. Mas olha só que interessante. Vamos supor, vou dar um exemplo, a título de exemplo, que você repare que os erros que você está cometendo são erros de conta. Você está errando em conta, errando muito em conta. E aí o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que reparar que as contas que você faz durante a sua prova, ou durante o seu preparo, elas têm que estar sobre um foco diferente. Você tem que colocar uma atenção diferente naquelas contas.
Então, eu errava muita conta durante muito tempo, porque eu não entendia a minha própria letra. Eu já falei isso aqui nos vídeos. Então, separe um lugar para fazer aquelas contas. Isso é interessante. Aí você aprende com os seus erros. Ou você está lá no meio de uma questão de geometria plana, né? E você não sabe um determinado conceito. Você confunde diâmetro com raio, que são dois conceitos de geometria plana, né? E aí você sempre erra a mesma coisa, falta de atenção. Então, você tem que, quando você olhar aquilo ali, você tem que olhar com um olhar crítico. Esse olhar crítico é o que vai fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Olhar crítico, por que eu errei esse diâmetro, troquei diâmetro com raio? É uma coisa que eu sempre faço. Eu também errava direto isso, mas você vê ali diâmetro e você sabe que você vai precisar do raio, você risca aquilo ali e já coloca o valor do raio. Quando você for fazer as contas, já vai estar com o valor do raio. Só estou falando isso a título de exemplo. Mas o mais importante que eu quero que você entenda aqui é o movimento que você tem que fazer com cada um desses erros que você comete. Para transformar cada um desses erros em motores de propulsão que façam com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. E não utilizar cada um desses erros como pá de areia. Eu já disse aqui, né? Não é isso. Agora, olha só. Me incomoda demais quando eu vejo que pessoas não conseguem evoluir com seus próprios erros. Por que isso me incomoda? Porque eu já fui assim. E você não evoluindo com seus próprios erros, você está deixando uma grande oportunidade de lado. O primeiro passo é questões do seu nível, sim, mas anotar e voltar nessas anotações são de extrema importância para você chegar lá, tá? E agora, você me perguntar, mas você já viu algum exemplo de alguém que fez isso? De pessoas que evoluíram com seus próprios erros, não vendo a teoria? Cara, eu sou exemplo vivo disso. Eu sou o principal exemplo que eu vejo isso. Durante muito tempo eu ficava estudando, lendo o livro, fazendo vários exercícios de fixação. Chegava no simulado, pancada. Chegava no simulado, zero, ou próximo a isso. Até que, por algum motivo, que eu nem sei porquê, me apresentaram, foi no pré-vestibular que eu estava, essa forma de estudar por meio de questões. E eu vi que o meu avanço era muito grande. Naquela época era um pouco incipiente ainda, estava no início, informação, que eu não sabia ainda como estruturar as questões, eu não sabia como escolher as questões, mas isso fez toda a diferença para que eu conseguisse ser aprovado. E isso também eu fiz com vários alunos meus. Tinha alunos meus que se dedicavam muito a ficar entendendo determinados conceitos. São importantes? São importantes aprender esses conceitos. Eu não estou falando isso, eu estou questionando a forma que você utiliza para aprender esses conceitos. A forma que você vai utilizar para aprender esses conceitos muda tudo. Eu estou te dizendo para que você aprenda esses conceitos por meio de questões que estejam no seu nível. Porque aí, desde o seu primeiro dia de preparação, fazendo questões que estejam no seu nível e que estejam adequadas à filosofia do Enem, desde o seu primeiro dia de preparação, você já vai estar se aproximando dos 847 pontos de matemática do Enem. Você já está indo na direção correta, no sentido e na direção correta. Certo? É isso que eu estou te dizendo. Tá? E eu cheguei justamente nessa conclusão de que isso é possível, que essa é a melhor maneira, a maneira mais eficiente de você chegar para atingir 847 pontos em matemática no Enem, justamente pelo que aconteceu comigo, o que as questões fizeram para mim, na minha vida, e o que elas fizeram na vida dos meus alunos. Eu também, em vários alunos meus, eu já cometi o erro de dar questões no nível acima do que eles eram capazes de resolver. Sabe o que acontecia? Quando eu dava isso, oferecia para eles esse tipo de questões, eles tinham dificuldade, me perguntavam, eu explicava para eles, eles entendiam. Vamos para a próxima questão, eles não conseguiam fazer. Eu explicava, fazia a questão, explicava, eles entendiam. Vamos para a próxima questão. Novamente, eu explicava, eles entendiam. Então ficava assim, é a mesma coisa da pessoa que hoje fica lá no YouTube vendo várias questões. Agora eu entendi. Repare bem, olha só. Se você está próximo da prova do Enem, tem pouco tempo de preparação, é o que você tem para fazer. Não tem tempo de ver outro tipo de questão. Você tem que se ligar no padrão do Enem. Você tem que trabalhar com o que você tem, no tempo que você tem para atingir 847 pontos de matemática do Enem. Agora, se você tiver um tempo de preparação maior, é muito importante que você tenha questões que estejam de acordo com o seu nível. Não no nível do Enem ainda, porque você não está capaz, não é capaz ainda,
E nenhum demérito nisso, eu também já estive nesse nível. Mas você tem que graduar isso daí, certo? Então, resumindo, se eu tivesse que resumir tudo isso que eu falei hoje utilize o erro como motor de propulsão para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. O erro tem que ser um motor de propulsão. Você tem que pegar ele e não vê-lo como algo ruim, algo maléfico. Veja sempre um erro seu como uma oportunidade. Se eu pudesse ir um pouco além, eu diria: na sua vida tem que ser assim. Todo erro que você comete, utiliza aquilo como algo para melhorar. Todo problema que você está enfrentando, toda dificuldade, utiliza aquilo como algo que vai te levar a um outro nível. Porque para você cometer aquele erro, existiam coisas que você não via antes, que agora você está vendo. Utilize essas coisas, procure, vá atrás disso que você não está vendo, que isso vai ser a chave para o próximo passo. Certo? Então é isso, essa foi a minha mensagem de hoje. Eu espero ter contribuído para que você atingisse, para que você ande dê mais um passo rumo a atingir 847 pontos em matemática no Enem. Tá? Então acredite em você, acredite que você é capaz sim, independente do nível que você estiver, de atingir 847 pontos em matemática no Enem. E eu, estou aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Se você quiser fazer algum comentário, alguma dúvida ou algo que eu falei que você queira falar a respeito, pode colocar aqui nos comentários. Meu objetivo é te ajudar a atingir 847 pontos em matemática no Enem. Dito isso, te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço.